A manchete é: Alan dos Santos tem prisão decretada por Alexandre de Moraes. E não apenas isso, o STF também colocou na cola dele a Interpol. O blogueiro está nos Estados Unidos e de maneira irregular, com o visto vencido. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês verão que a destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Tá? Isso são pesquisas feitas. Né? A depravação sexual, ela mata neurônios. Mas eu vou falar isso aqui, vai ter gente que vai assim, não, eu vou continuar tocando minha punheta mesmo. O cara não tá nem aí pro que tá acontecendo. E aí, por exemplo, fumar faz mal. Eu espero que você não se masturbe, né? Porque eu fumando, eu não mato neurônio. Agora, você tocando punheta, você se entendeu? Eu morro inteligente, você morre burro. Esses momentos involuntariamente engraçados do Alan dos Santos podem fazer com que ele pareça assim inofensivo, caricato, mas não se engane não. Trata-se de alguém muito eficiente na propagação de teorias conspiratórias e não existe teoria conspiratória inofensiva. Tanto que o Brasil, assolado pelo pós-verdade, precisou iniciar uma CPI para investigar fake news. E o Alan dos Santos, claro, estava lá. Falam tanto dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. Eu vi o senhor aqui muito falando, né? O senhor é o rei dos voluntários, faz algumas fofocas, é uma espécie de Sônia Abrão digital. Jornalista não diplomado, né? Agora, jornalista também não precisa de diploma. Já foi patrocinado pelo PSL? O senhor já foi alguma vez patrocinado pelo PSL? Só um minuto, porque insulto não está previsto aqui. Tá, o senhor já foi patrocinado? Nessa ocasião ele não respondeu se recebia ou não a grana do PSL, mas tudo bem, porque com o passar do tempo a gente foi descobrindo que grana para fake news no Brasil não falta. De acordo com a Polícia Federal, nas mensagens Alan pede que Eduardo Bolsonaro o ponha em contato com o empresário Luciano Hang. Alan escreve: preciso que você me coloque em contato com o Luciano Hang. Eduardo Bolsonaro envia o número do telefone e pergunta: quer que eu fale algo a ele para te introduzir? Alan responde: é melhor. 1h30 depois, Eduardo diz: mandei mensagem para o Hang. Assim que ele me responder, te passo. Essa descoberta aí veio junto com a CPI da Covid, que também chegou à conclusão de que o Alan fazia remessas de recursos para o exterior. Houve aí a jornalista Juliana Dalpiva, do UOL. Vários dados da quebra de sigilo, Fabiola. Então, assim, eu tive essa um pedaço, tem muito mais coisa. Mas foi identificado que ele fez 3 remessas, 2 em abril desse ano e 1 em maio, no total de R$109 mil, o que dá quase $20 mil, para uma conta no exterior, nos Estados Unidos, no Bank of America. E o que a gente não sabe direito sobre essa história ainda que está em investigação? A origem desse dinheiro. E é uma das linhas, né, da CPI, entender o caminho do dinheiro, da desinformação para apoiadores e, enfim, pessoas que tentaram influenciar a opinião pública em relação à questão da desinformação com vacinas e com as medidas de prevenção para combater a disseminação do vírus da Covid. Não por acaso, a CPI da Covid decidiu que o cara deveria ser indiciado. E olha o que ele propagou de desinformação durante a pandemia. Não é brincadeira não, hein? Cloroquina pra lá, antivacina pra cá, o diabo. E queria também rapidamente comunicar que nós estamos elevando a condição de investigado dessa comissão parlamentar de inquérito os senhores Marcos Tolentino da Silva, Danilo Trento, Otávio Facuri e Alan Lopes dos Santos. A lista de investigados já chega a 36. Além das 2 CPIs aí, fake news e pandemia, o Alan dos Santos também é alvo daquele inquérito que o Supremo Tribunal Federal abriu para apurar as mentiras e os ataques disseminados contra a Suprema Corte. Hoje já se sabe, por exemplo, que ele chegou a contar com uma informante dentro do gabinete do ministro Lewandowski.
Acontece que quando essa e outras tantas informações vieram, o Alan já estava fora do Brasil, faz tempo. Ele deixou o país na metade de 2020. Por quê? Olha, pode ter alguma coisa a ver com uma visita que a Polícia Federal fez na casa dele, em junho? Tá bom. Esse é outro inquérito. De novo, meus advogados vão tentar ter acesso aos autos. Esse é outro inquérito. Sigiloso? Sigiloso. A gente vai falar no nosso canal, Terça Livre, maiores informações. A gente tem uma importante denúncia para fazer hoje, às 10 horas, daqui a pouquinho a gente já começa. É isso. Levaram todos os computadores da empresa de novo? Um computador que tinha sido doado. No dia da busca e apreensão, doaram um computador pra gente. Aí esse computador levaram de novo. E aí pouco depois desse dia aí ele vazou do Brasil. E até essa fuga ele justificou com teoria conspiratória. Saca só a viagem. Tem uma conspiração envolvendo as embaixadas da China e da Coreia do Norte, além, claro, do PT, né? Não pode faltar o PT. E o PT, hein? E o Lula? Então é isso aí, China, Coreia do Norte e PT estavam colocando escutas não apenas no Alan dos Santos, mas também no próprio presidente Bolsonaro. Então o Alan dos Santos ele não fugiu do Brasil para não ser preso, ele fugiu do Brasil para não ser morto pelos comunistas. E aí descobriram-se 3 maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF. Eu não vou dar aqui o endereço do Cacai, mas existe essa maleta lá na casa do Cacai. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Então, por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. Porque estamos lidando com criminosos. Eu estou acusando, aqui agora, o Luiz Roberto Barroso de prevaricação. Ele prevaricou. Ele tem uma informação de escuta telefônica vindo de 2 embaixadas. Isso é contra qualquer lei de segurança nacional. E ele não avisou o presidente da República. Então ele prevaricou. Luiz Roberto Barroso prevaricou. E aí você poderia pensar assim, dane-se, quem é que vai levar a sério esse cara aí falando de ameaça comunista, de escuta, de embaixada da Coreia do Norte? Ele tá falando só pra bolha dele, isso aí não dá em nada, né? Jamais que ele ia conseguir emplacar uma história dessas aí na imprensa, por exemplo. O jornalista Alan dos Santos denuncia escutas telefônicas que teriam como alvo o presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma ainda que há um plano para tentar votar a cassação do presidente. O blogueiro ainda denuncia que existe um plano para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. De um conluio entre o STF, a Suprema Corte, congressistas, para poder forjar, então, uma cassação do presidente Bolsonaro. Tem muita boa vontade ou muito incentivo para acreditar num negócio desses, para propagar uma notícia dessas, principalmente quando você lembra do histórico do Alan dos Santos. Pô, o cara vai de masturbação mata neurônio até Trump ainda é presidente dos Estados Unidos. Tá aí, um clássico. Se é que você ainda não conhece isso, ó. A informação que recebi agora é muito boa. Assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes. O resumo é esse. Trump ganhou as eleições, mas quer provar a fraude de 2018 e 20. Para provar, precisou deixar o inimigo agir. Para provar, né? 2 vezes, tá bom. É muita prova, né? Por isso, 2 vezes. Acontece que o Trump não voltou a governar os Estados Unidos e o Alan dos Santos também não é cidadão daquele país. Pelo contrário, ele tá por lá de maneira irregular, com o visto expirado. Um problemão para esse cara, muito em função da notícia do dia 21 de outubro. Olha lá, no G1. Moraes determina a prisão preventiva de blogueiro bolsonarista e que ministério inicie extradição. Como eu disse, a reportagem é do G1, vamos embora para o texto. Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da difusão vermelha da Interpol, para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil. Também foi acionada a Embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, o cara tá nos Estados Unidos com o visto vencido e com a Interpol na cola dele. E se ele for encontrado e trazido de volta para o Brasil, o que acontece? O que é que os comunistas vão dizer do Alan dos Santos? Pelo que ele vai ter que responder? De volta ao G1.
Para a PF, a conduta de Alan dos Santos pode configurar crime de integrar organização criminosa, ameaça, crime contra a honra, incitação à prática de crimes, entre outros. A delegada Denise Ribeiro, da Polícia Federal, afirmou que um fato relevante é que, embora Alan Lopes dos Santos se apresente como um dos principais articuladores e interlocutores do grupo, atuando, entre outras frentes, na criação de grupos de discussão e no agendamento de reuniões, na instigação de agentes públicos a agir contra a lei, na difusão de teorias conspiratórias voltadas a desacreditar pessoas ou instituições, sua aderência à associação, identificada, se faz mais por motivos venais, utilizando o caminho do agravamento da polarização político-ideológica, com o principal objetivo de fazer dinheiro. Os investigadores dizem que, mesmo nos Estados Unidos, a conduta criminosa do blogueiro não parou e que a prisão é necessária para garantir a ordem e as investigações que estão em curso. A situação do Alan, como bem se percebe, é muito frágil. E não é nada pessoal não, mas eu já vinha falando disso há um bom tempo. Como é que eu vou levar a sério o canal Meteoro Brasil? Não dá, né? Não dá mesmo. Dizem que quem avisa amigo é. Eu não sou amigo do Alan dos Santos, de jeito nenhum, longe disso. Mas eu já tinha dito, né, que às vezes a terça é livre, aí na quarta o visto expira, na quinta a prisão é decretada, daqui a pouco quem grita sextou é o Xandão. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.